Oi, pessoal! Aqui nessa série eu vou te ensinar o passo a passo de como pintar elementos que podem compor uma cena para uma pintura de parede totalmente aquarelada. Para quem não me conhece, eu sou a Lívia Fácil do Lívia Ensina e eu trabalho com pinturas ilustrativas de paredes há mais de 10 anos. E ao longo do tempo eu fui desenvolvendo essa técnica do efeito aquarelado para aplicar diretamente na parede. E aqui no canal eu compartilho técnicas para ajudar os artistas a desenvolverem as suas próprias pinturas. A ideia é que você pinte cada elemento separadamente, você faça esse treino para depois você conseguir construir uma pintura mais completa diretamente na parede, que você vai ter mais segurança e mais leveza. No episódio de hoje, eu vou te mostrar como pintar uma árvore com efeito aquarelado em uma cena de safari. Esse safari que eu fiz foi semanas atrás com uma cliente, então nós vamos começar ali pelo tronco e os veios da madeira e depois nós vamos construir a copa em 2 etapas de uma forma bem leve e natural. Então aqui eu tô preenchendo com um pincel chato mais largo nessa região mais grossa dos troncos. É uma tinta bem aguada num tom de areia, bem clarinho, sabe? Esse fundo dessa parede tá pintado já de um tom de areia, então você tem que tomar cuidado com isso, que tem que ficar um pouco mais escuro que o fundo da parede. Essa parede não tá pintada de branco. Então agora eu mudei de pincel, fui com um pincel redondo e eu tô tirando ali onde ultrapassou, que eu não quero ali, sabe? Então eu venho com ele, é um pincel mais fino, porque eu vou começar a usar ele agora nessas partes dos galhos que são mais finos. Então são pinceladas um pouco mais desconstruídas, eu não me importo muito com se tá passando desenho nessa parte de cima, porque ali depois vai vir as folhas e não precisa tomar esse cuidado igual eu tive ali na parte de baixo. Então vou fazer isso em todos os galhos. E eu sempre faço isso, eu sempre começo com essa base do tronco e vou fazendo isso em todos os galhos, tá? Independente se é uma árvore com flor, com frutos, e eu vou seguindo ali a mesma ideia. Ali caiu um pouco de tinta e eu peguei e limpei. Então agora eu passo para as copas. Então, relembrando, eu sempre começo com a base do tronco. E se é uma árvore de flor ou de frutos, eu vou para elas, para essa parte. Eu não continuo no detalhe dos troncos, porque depois qualquer detalhe a gente já vem dando sombreado. Se tiver ali uma copa ou até a própria florzinha, eu já vou sombreando no tronco. Então eu deixo por último. Então nessa copa eu tô dando umas batidinhas ali, bem assim, como se fossem umas batidinhas que ficasse redondo. Eu tô usando esse pincel de maquiagem, que ele é meio arredondado, então ele já dá meio que essas batidinhas redondas. E é bom usar o pincel de maquiagem porque ele não marca muito, as cerdas não marcam muito, e a gente consegue simular o efeito da aquarela ali, ó, bem manchado, sem trazer a marca das cerdas do pincel. Então eu faço isso, vou fazendo isso em todas as copas. Eu também não assim detalho muito, porque depois eu vou vir com algumas folhinhas soltas em cima dessas copas. Então é bem assim, bem natural mesmo, bem batidinhas mesmo. Você pode estar fazendo com uma esponja também de cozinha, se você quiser. Você pode fazer com um tecido ou até um pincel maior que esse. Então ali eu sigo para a copa de cima, que já tá bem maior, né? Ela é bem maior. Então, olha como que é interessante, o fundo da parede tá com a tinta certa. Por quê? Você viu que dali eu resolvi, que eu vi que tinha uma parte ali de baixo, então eu resolvi voltar nela, mas se eu voltar agora lá em cima, continua molhado e não vai manchar. Ali eu troquei de pincel, porque como essa copa tá bem maior,
eu achei que ia render mais. Mas esse pincel é a primeira vez que uso ele e eu não gostei muito dele, porque ele não carregou muita tinta e eu achei ele muito molenga, não funcionou. Então eu fui para um pincel chato maior, que é esse vermelhinho Atlas, da Plumatec, da Atlas. Eu gosto mais dele, porque ele é mais firme. Além da cerda ser bem macia, ele é mais firme. O outro ficou muito molengão e ele não aderiu à tinta aguada, sabe? Não gostei. E se você é artista, trabalha com pintura de paredes, tem um convite para te fazer. Se você gosta de arte em parede, de aquarela na parede, e ainda está perdida nessa trajetória de artista, saiba que dia 15/4, às 20 horas, eu vou dar uma aula aqui no YouTube e vou te ensinar a sair do zero a sua primeira aquarela na parede. Eu vou deixar o link aqui, o link tá aqui na descrição desse vídeo, então se inscreve lá para não perder essa aula. Então, ali, ó, você vê que rende mais, né, com um pincel mais largo, e eu vou dando as mesmas batidinhas. Não tem problema que eu usei embaixo um pincel mais arredondado, que era o de maquiagem. Não tem problema porque não dá muita diferença e nós vamos depois detalhar em cima. Então, não se prenda a isso. Achar que vai ficar diferente, tá? E o interessante de pintar a árvore nesse estilo é que fica uma árvore leve, com textura e uma copa mais solta, respeitando esse efeito que a gente quer dar o efeito aquarelado na parede, tá? Não é uma árvore muito realista, hiperrealista, ela é cheia, assim, não vai ser uma árvore cheia de detalhes, pesado, com a pintura carregada. É para ficar bem sutil. Então, a ideia aqui é manter essa leveza, naturalidade, integrando a árvore com o restante da cena, porque o que vai evidenciar ali são os animais, tá? Então, agora eu vou limpar todo o lápis, porque a parte de baixo já secou, que eu fiz primeiro a base do tronco. Então, até essas copas também já estão secas. Eu tô usando lenço umedecido. Então, vou tirando tudo. Eu gosto de tirar o lápis antes de começar a detalhar, tá? Então, gente, olha que interessante que aprender a pintar uma árvore, ela é muito essencial, assim, para a gente poder fazer essa composição legal de um safari. Olha, você tá vendo ali no cantinho que escorreu? A tinta escorreu porque estava um pouco mais aguada e eu carreguei muita tinta no pincel e não vi. Então, eu vou limpar ela, eu vou voltar lá e limpar e não vai atrapalhar o meu fundo, porque além da água, da tinta tá aguada, o fundo da parede me permite isso. Tá vendo? Que dá para limpar normalmente. E é muito gostoso passar esse lenço umedecido, porque o bom do lenço umedecido, por que eu uso o lenço umedecido? Porque ele já tá molhado, ali você pega ele e joga fora quando termina, porque antes eu usava umas flanelinhas, levava às vezes Perfex e tinha que ficar indo lá na água e molhando na água limpa, e nem sempre o ambiente que você tá pintando tem banheiro perto. Então, ali eu tô mostrando de perto os pincéis que eu usei, tá? Então, agora eu vou começar a detalhar esse tronco, tá? Aí eu vou pegar uma tinta a mesma tinta, tô usando a mesma tinta, só que não tão aguada. E eu começo a fazer umas sombras, já para dar esse efeito de 3D, né? De luz e sombra. Então, conforme for secando, você vai vendo o efeito. Por causa dessa iluminação da janela, tô mostrando só parece que eu tô trazendo água só, né? Pra nossa árvore, mas não. Ali tem uma sombra. E eu tô fazendo movimentos assim na vertical, acompanhando o sentido dos troncos. E é bem solto porque eu quero uns veios marcados mais soltos. Ó,
agora mais de pertinho, tá vendo? Como é um tom assim, eu misturei um pouco de areia com um pouco de sépia, sabe? E tá bem aguadinho. Então, vou fazendo isso em todos os galhos. Então, voltando, agora vou fazer a mesma coisa, tá? Tudo em todos os galhos. Então, voltando ao assunto da composição da árvore, o que é interessante a gente fazer uma árvore assim mais delicada, que ela vai ajudar a estruturar o mural, né? Ela vai conectar com os outros elementos que eu já tinha dito, no caso ali, o que essa arte ela quer representar é mais a evidência dos animais. Então, como ela está mais afastada da cena, ela está mais lá no fundo, ela tem que ser uma árvore mais clara, não pode ser uma árvore tão assim carregada na cor, tá? E quando você entende essa forma de fazer o tronco e a copa da árvore mais leve, você vai conseguir criar diferentes tipos de árvore, né? Para enriquecer a sua pintura. Com esse efeito, você consegue fazer outros tipos de árvore, um ipê, né? Qualquer outro tipo de árvore que não seja essa de savana, porque às vezes você tá fazendo um bosque, né? Ou até cenas para outros ambientes, né? Um lavabo, uma área de lazer que pede uma árvore. Às vezes o cliente quer uma árvore aquarelada também, ela não quer uma árvore muito assim, com muita cor. Então dá para você usar essa mesma técnica em outros tipos de árvores. E aí você pode estar achando assim, mas eu não sei fazer essa textura na madeira, eu acho difícil. Porque olha, eu vou fazendo os veinhos e depois eu vou trazendo água para dar uma manchada ali. Ó, tem um toquinho ali de tronco que quebrou ou vai nascer. Então eu faço essa marcação e depois eu venho com o pincel só molhado e fazendo um degradê para não ficar aquele risco assim muito evidente, sabe? Esse risco evidente, às vezes eu coloco em algumas árvores minhas, mas geralmente eu faço mais pro final. Então ali eu já mudei de pincel também, tô com um pincel bem mais fino, porque eu vou fazer esses galhos bem fininhos que aproximam do início da copa. Então tem que ser um pincel mais fino, pincel redondo que eu tô usando. Esse pincel é da Sinoarte, ele é de um kit que eu comprei pela Amazon, tá, gente? Mas infelizmente a gente não acha mais esse kit para comprar. Ele é maravilhoso, já procurei, mas todas as lojas que eu entro falam que está indisponível. Eu acredito que a marca não fabrica mais. Mas qualquer pincel redondo, sintético, dá perfeitamente, tá? A Keramic tem muitos pincéis bons, sintéticos e num preço acessível. Então ali eu tô fazendo a sombra. Então sempre de um lado do tronco a gente tem que ter a sombra e do outro lado a luz. Então sempre um lado vai ser mais escuro que o outro. Eu sempre faço esse lado mais escuro na parte de baixo. E ali eu faço um pequeno contorno bem falhado para não ficar muito escuro, senão a gente vai perder essa iluminação para dar esse efeito de luz e sombra. Então, assim, você pode fazer tudo isso ao mesmo tempo. Eu conheço amigos artistas que faz isso, não trabalha em camadas igual eu tô trabalhando. Ele já pinta a árvore direto fazendo um efeito. Eu já tentei fazer dessa forma, mas eu não me adaptei, então a gente tem que fazer o que o nosso traço, que a nossa mão adapta, sabe? Eu prefiro trabalhar em camadas, porque como é algo bem aquarelado e tem que ser muito claro, a aquarela, sim, ela não tem como muito, assim, raras as vezes que dá para você consertar. Então,
é melhor trabalhar em camadas que você vai ajustando o que você quer, do que você já começar com uma coisa muito assim, com muita tinta e depois ficar difícil de tirar. Então ali eu já tô usando um sépia mais forte, tá? Ó, aí eu já venho trazendo uma cor mais carregada, porque eu quero... Você já podia terminar a árvore aí desse jeito, mas eu gosto de colocar esses detalhinhos. Lembra que eu falei dos riscos mais fortes? Ó, agora eu começo a colocar. Eles são bem falhados, se precisar vir trazer água eu trago para dar uma manchada. Eu faço. E eu vou fazendo isso onde que eu achar necessário. Porque essa árvore é como se fosse tocar ela, você ia ver essa textura, né? Ela não é uma árvore lisa, assim, você passasse a mão nela, ela ia ter esses veios sobressaltando. Esses gominhos eu gosto de fazer. De todas as árvores minhas eu coloco esse gominho. Como se tivesse nascendo ali, sabe? Um brotinho de tronco. Então, eu gosto de fazer também, sempre nessa emenda de tronco, eu gosto de fazer isso. Então, ali eu vou dando essa cor mais forte também debaixo da copa, porque é como se fosse a sombra que a copa tá fazendo no galho. Fazendo os pequenos contornos. Ó, faço uns veinhos ali também. Essa sombrinha, sempre de uma junção de um galho para o outro, eu faço essa sombra também, que dá um efeito realista muito bacana. Ó, eu trazendo a sombra de novo, perto da copa. Então, gente, você pode achar, né, que não consegue fazer. Muitos falam assim, a minha árvore fica muito dura, fica artificial, não fica realista, fica enrijecida, né? O que eu faço? Eu tenho medo de errar na copa e ficar pesada essa pintura, e aí? Então, mas quanto mais você treina, entende esse processo que é em etapas, tudo vai ficando mais simples e mais natural, tá? Então, quanto mais você fizer, né, melhor você vai entendendo o processo. E um erro muito comum é tentar fazer todos esses detalhes do tronco de uma vez e usar essa tinta muito pesada, que eu falei, assim, não é que é um erro, né? Igual eu falei que tem alguns artistas que eu vejo fazendo. Pro efeito aquarelado, eu acho que não fica legal, né? Assim, pelo menos pro meu traço, pela minha mão. Mas eu acho que se você quiser tentar, né? É uma alternativa, né? E aí fica o seu critério. Essa é a forma que eu faço. Há anos eu faço assim, então acaba que a gente fica querendo mudar muito o jeito que a gente faz, atrasa ali no processo que a gente estipulou para fazer aquela arte, né? Porque a gente trabalha sozinha, então tem um cálculo de tudo, né? Tem um cálculo de gravar, o cálculo que a gente vai chegar na casa da cliente, de separar materiais, de criar as cores ali. Então, tem várias etapas na produção para criar uma parede aí, se você quiser fazer profissionalmente, né? Agora, se for fazer só para treino, só para hobby, aí você pode estar escolhendo esse tempo, né? Programando melhor, fazendo com bastante calma. Então, eu vejo que a melhor forma é em camadas mesmo, né? Até para criar esses veios aí com mais profundidade, com mais realismo. E nisso a copa também, né? A copa da árvore também vai ser feita assim.
Então eu vou trazendo tudo isso. Olha lá, ó. Resolvi fazer um ali, vou fazendo a mais. E você pode fazer uma árvore pequena também, sabe? Mais simples, para depois você querer passar diretamente para a parede. Você pode fazer numa placa de MDF, numa placa de gesso, ou até num papel também, num papelão. Você entender as pinceladas, né? Para ir depois diretamente para a parede. Tá vendo? Olha, eu vou dando essa sombra. Olha como vai ganhando vida. Vai ganhando vida quando você vai dando esses efeitos. Ali, ó, eu coloco a sombra debaixo do rabo, porque ali vai vir um macaco. Então, eu coloco essa sombra. Ali eu resolvi aumentar um pouco o tronco, porque eu achei que tava fino nessa parte. Então, esses detalhes assim dá pra fazer depois. Por isso que aquela parte da base, a gente não precisa focar muito nela, porque depois a gente vai corrigindo essas coisas que a gente vê que tá mais falhado. Ó. Bem sutil, bem leve. Ali eu trouxe um pouco de água para dar uma sombreada. E nessa parte da iluminação, tô fazendo um contorno mais espalhado, sem me preocupar muito. Trazendo a água também. Olha lá. Vendo? Eu sempre trago a água depois, sem pegar a tinta, para ir dando esse degradê. Nessa parte aí, eu não gostei desse veio aí. Então essa é a parte legal que dá para corrigir. Eu pego um pincel de cerda dura, de cerda de pelo de porco, e aí eu consigo tirar um pouco do que eu fiz. Então ali eu tô colocando um pouco da tinta que eu usei da base, sem aguar ela muito, para poder tampar um pouco isso que eu fiz. Então a gente tem alguns truquezinhos aí que dá para dar umas corrigidas. Então agora eu vou seguir tudo de novo, fazer tudo que eu mostrei para vocês nesses galhos aí de cima, tá? Fazendo todo o processo que eu já falei dos veinhos e dessas sombras. Prestar atenção aonde que é sombra, onde que é iluminação, para que fique realista. Então olha aí como que ficou de pertinho. Olha aqui o escorridinho da água já deu o efeito legal. Olha como que o efeito da aquarela na parede fica muito similar ao feito no papel, tá? Então agora a gente vai começar os detalhes aí da nossa árvore. Eu comecei com um pincel redondo, mas eu achei que não ficou legal as folhas. Então eu peguei um chato. Eu achei que as folhinhas ficou mais assim, ficou mais bonitinhas. Ficou mais fácil de fazer, praticamente falando. Então, essas folhinhas eu vou fazer só nas bordas. E ali você tá vendo que eu fiz um degradê, para poder dar uma manchada com o que eu já tinha feito embaixo. Eu troquei de pincel de novo. Eu peguei um chato chanfrado, menorzinho, tá? Eu achei que ficou melhor do que o outro que eu tava usando. O outro tava muito largo. E nessa pintura eu não levei muitos pincéis, então assim... Aí é isso, gente. A gente vai trocando na hora que sentir. Nem sempre o pincel que a gente usar numa pintura vai ser o mesmo que vai usar, mesmo você fazendo a mesma arte, porque a gente é artista. Tem dia que a gente quer mudar, tem dia que a gente quer fazer diferente. E é assim. Então, ó, eu vou fazer em todo o contorno da copa. E aí eu volto lá com um pouco de água para dar esse degradê aí, manchando com o que tá feito embaixo. Vou fazer umas soltinhas também ali fora da copa.
eu acho que dá um efeito bacana fazer essas folhinhas, né? Porque você não precisa preencher a árvore toda de folha, porque senão você ia ficar uma eternidade ali. Faz algumas bem assim aleatórias e já dá um charme, né, na sua pintura. E tá vendo? Agora eu vou fazer nessa parte que ficou faltando ali do lado direito. É uma pincelada lá, o próprio pincel dá o efeito da folha. Então, vou fazer umas no meio, para não ficar muito esse meio chapado, só algumas soltas. Olha como já tá ganhando vida de um galho, né? De um galho de folhas. Ali eu peguei um tom, tentei pegar um tom mais escuro. Não gostei não. Então agora eu vou começar a pôr umas folhas mais soltas assim, sabe? Também dá um efeito bacana, não fica muito endurecida a copa. E eu vou vendo onde eu acho que preciso de detalhe. Então aí agora um pouco mais acelerado, eu vou fazer o mesmo processo em todas as copas. Olha como que de longe a gente consegue ver que vai ficando um efeito muito bacana. Eu particularmente adorei essa árvore, foi a primeira vez que eu fiz dessa forma. E eu gostei bastante, porque eu já fiz uma copa assim, mas fazendo folhinha por folhinha, sabe? E é mais demorado. Então olha de pertinho como que fica. Eu gostei demais desse efeito, sabe? Então nessa copa maior aí, da de cima, você vê que eu detalhei no meio dela mais. Vamos. Então é isso, gente. É assim que eu faço as minhas árvores. Não se esqueça que no dia 15/4, às 20 horas, aqui no canal do YouTube, eu vou dar uma aula gratuita, então não deixe de se inscrever, o link tá aqui na descrição. E se você não encontrar, pode me chamar nas redes sociais que eu te envio a nossa lista para poder se inscrever, tá bom? E aí tá o resultado final da pintura. Então, me conta o que você achou dessa aula. Curte, compartilha com seus amigos e até a próxima. Tchau, tchau!